E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Muito bem, turma, aqui estamos e hoje nós temos uns assuntos bem legais para conversarmos. Bem, para início de conversa, eu sempre falo acerca das páginas e das questões que nós iremos trabalhar, porque é uma maneira que você tem de se organizar. Eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu sempre comento com os alunos o fato de que a organização é necessária. Nós estamos agora numa etapa do ensino médio em que esta situação de se organizar, ela é essencial, viu? É por meio dessa organização que você então consegue dissociar ali as disciplinas, consegue evidenciar o que você tem mais dificuldade e por aí vai. Bem, nós temos o seguinte, então. Nós iniciamos a semana estudando sobre listas, tá? Listas, nós averiguamos, a semana não, mas o livro, né? O livro número do módulo 2 do segundo bimestre. Nós estudamos a importância das listas, vimos que é um gênero textual importantíssimo, estudamos sobre o conceito de lista figurativa, que é algo que constará na avaliação de vocês, tá bom? O livro que nós estamos utilizando, é exatamente o livro que segue aqui na tela de vocês. Então, você vai observar que, neste momento, essa organização é necessária, tá? O livro que nós estamos utilizando é este livro aqui. Nós já trabalhamos algumas páginas iniciais. Na verdade, nós já trabalhamos o capítulo 4 inteiro. Nós já chegamos no capítulo de número 5. Tá? Vale evidenciar, lembrar, etc., que eu deixei algumas páginas que vocês realizassem como atividade para casa, porque são páginas que têm atividade de cunho interpretativo. Hoje, então, eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar relato autobiográfico, ou melhor, reformulando, eu vou deixar que vocês possam ler as questões sobre relato autobiográfico e eu vou fazer uma abordagem inicial sobre classes gramaticais. Quando eu terminar essa abordagem inicial, eu vou partir então para os estudos literários, ok? Para que a gente faça esse resgate de conteúdo. A aula hoje ela é uma aula de literatura, mas em virtude do conteúdo, eu vou fazer esse resgate só para que você tenha a noção e esteja também a par do que eu trabalho com os alunos no modo presencial. O conteúdo é o mesmo, mas eu gostaria que nós falássemos a mesma linguagem. O que eu trabalho no presencial, trabalho no online, o que eu trabalho no online, trabalho no presencial, e assim até contribui para que você futuramente tenha uma excelente avaliação, ok? Hoje nós estamos vendo essa página que segue aí. Essa página ela já foi trabalhada sobre listas do controle da vida. Só para que eu faça apenas uma contextualização, nós já trabalhamos as páginas 4 a 8, 9 a 13, 14 a 18, 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33, 34 a 38 e hoje nós vamos intensificar as páginas 39 a 43. Seria muito mais fácil dizer bem assim, professor, você trabalhou então nas páginas 4 a 40 a 38. Só que aí você não entenderia, né? Por isso que eu falei pausadamente que foram as páginas que nós trabalhamos ao longo deste tempo. É claro, é uma maneira de você se organizar. Hoje, então, eu vou deixar para que você faça as questões sobre subjetividade e autobiografia, e eu inicio, então, resgato uma noção sobre classes gramaticais.
Para isso, nós vamos colocar, então, na página de número 39, que é a página que seguirá a nossa atividade de hoje, a nossa abordagem de hoje. A página de número 39 corresponde ao texto da Malala. A página de número 40 corresponde ainda tem a ver com o texto da Malala, mas tem a ver especificamente com autobiografia e diário. E a página de número 41, nós temos ainda sobre autobiografia e diário. Já a página de número 42, nós já temos um estudo sobre classes gramaticais, e é a partir daqui que a nossa aula, então, ela vai ser iniciada. Não vou, então, ou melhor, eu vou deixar o livro um pouco em stand-by, tá? E eu vou explicar em uma outra plataforma o que são as classes gramaticais e qual a importância das classes gramaticais e por que nós vamos estudar as classes gramaticais, ok? Vamos lá. Pronto. Observem aqui o seguinte, eu vou colocar aqui para que você visualize. Nosso estudo será sobre classes gramaticais ou classes de palavras. Vou colocar classes gramaticais, bom? Barra classes de palavras. Aí assim você não confunde. Perfeito, então. Nós temos, então, em língua portuguesa, 10 classes gramaticais, tá? São classes importantes para que você entenda o processo do que eu quero mostrar. E aí, hoje, nós vamos trabalhar, inclusive, com análise morfológica. Então, quando nós falamos em classes gramaticais, nós temos a primeira classe, que é chamada de substantivo. É a classe que vai indicar o quê? Que esta classe especificamente nomeia os seres de uma maneira muito geral. Então, eu tenho, por exemplo, aqui nas minhas mãos, um celular. Celular, a palavra celular, então, é um substantivo. Um substantivo concreto, é um substantivo comum, é um substantivo simples. Eu tenho aqui, ó, uma cola, é um objeto, então a palavra cola é um substantivo. Assim como os nomes de vocês, que também são substantivos. Todos os nomes, eles determinam uma pessoa específica ou um lugar específico, então não deixam de ser substantivo, porque é um ser, e é um ser real. Nós, seres humanos, somos seres reais, né? Então, nesse caso, é um substantivo próprio. Agora, há uma outra classe gramatical que ela caracteriza um substantivo, ela dá características ao substantivo, ela atribui qualidades aos nomes. Então, eu tenho, por exemplo, smartphone grande. Então, o grande corresponde à classe gramatical que vem agora, que é o nosso adjetivo, tá bom? É a terceira classe gramatical que nós vamos colocar aqui na nossa lista. Muito bom, né? Muito bom. Esse estudo, ele é um estudo muito agradável. O próximo, ou melhor, a próxima classe é uma classe que diz respeito, pensem bem. Essa classe determina se o substantivo é feminino ou masculino, ou está no plural, ou está no singular. Que classe gramatical é essa? Para quem falou o artigo, conseguiu, acertou, ok? Tranquilo, né? Muito tranquilo. A próxima classe gramatical, então, diz respeito, vamos pensar, nós temos um exemplo. João não foi à escola. Ponto seguido. Ele estava doente. Ele é uma classe gramatical, é uma palavra que pertence a uma classe gramatical que tem o objetivo de não ser redundante. Ou pode substituir um substantivo e, ao mesmo tempo, pode ter um valor de substantivo. Nesse caso, ele é um pronome, um quasi-nome, tá? Então, vejam que nós temos essas particularidades. Em seguida, nós temos uma classe que diz respeito à quantidade, que é o nosso numeral. A sexta classe gramatical é a classe gramatical que vai indicar estado, ação, fenômeno da natureza,
e por aí vai. Ela é chamada, então, de verbo. Estão acompanhando, né? E aí eu espero que vocês anotem isso no caderninho de vocês. A 7ª classe gramatical é uma classe gramatical que corresponde a uma... Vamos colocar o seguinte, que acrescenta circunstâncias ao nosso verbo, ou ao nosso adjetivo, ou ao nosso próprio advérbio. Então, se eu digo, João come bem, como ele come bem. Ou se eu digo, João dormiu mal, como João dormiu mal. Então, é um modo, é uma circunstância de modo que foi acrescentada ao nosso verbo. Nesse caso, nós temos uma classe chamada de advérbio. Que estudo maravilhoso, né? Eu falei para vocês, é um estudo muito agradável. É um estudo agradabilíssimo. A nossa 8ª classe gramatical é uma classe que liga palavras. A nossa preposição. Muito legal, né? E a próxima classe é uma classe que liga orações, que é a nossa conjunção. E por fim, e não menos importante, nós temos uma classe que diz respeito à expressão de emoções. Se eu digo, viva! Cheguei. Minha nossa, esqueci a tarefa de casa. Minha nossa, viva! Ui! Ai! Uou! Isso são expressões de emoções, sentimentos, ações, e é chamado, então, de interjeição. Ou melhor, a classe que diz respeito a essas expressões é uma classe chamada de interjeição. E aqui, então, nós acabamos de citar as 10 classes gramaticais. Muito legal, né? Com isso, nós então vamos partir para os nossos exemplos e nós entramos no exemplo de número 1. Eu vou colocar o seguinte: João e Maria vivem isolados na floresta. É o nosso primeiro exemplo. Nós vamos observar o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Pronto, aqui. Nós temos a palavra João. Qual a classe gramatical da palavra João? João é um substantivo próprio, ok? Nós temos em seguida E. Qual a classe gramatical de E? E, ele pode ser uma conjunção, tá bom? Maria, então, será um outro substantivo próprio. E aí nós chegamos a outra palavra que é apresentada, que é o nosso... tem aqui, vivem, é o nosso... Quem se arrisca a dizer? Para quem disse verbo, acertou. É o nosso verbo, tá? Que está na terceira pessoa do plural. Em seguida, nós temos a palavra isolados. Isolados, então, um aluno me disse que seria advérbio, no modo presencial. Mas foi interessante ele ter colocado essa observação, porque isolados não pode ser um advérbio. Advérbio, ele não flexiona em gênero e em número. E isolados está no plural. Então, não pode ser um advérbio. Mas isolados caracteriza como João e Maria vivem. Nesse caso especificamente, nós temos, então, um adjetivo comum. Tudo bem? Nós temos, então, o seguinte, é a junção não, é uma contração de em mais a. Então, é uma preposição mais artigo definido. E, por último, nós temos a palavra floresta. A palavra floresta é um substantivo comum. Substantivo comum. Então, o que nós acabamos de fazer é chamado de análise morfológica. Análise morfológica. Acabamos de fazer exatamente isso. Ok? O fato de falarmos que a palavra X corresponde à classe gramatical Y, então é chamada de análise morfológica. Vamos ver um outro exemplo?
nós temos um seguinte exemplo. Nós temos aqui, Júlio é esperto. Bem tranquilo. Lembrando que esses exemplos, eles são exemplos com período simples. Neste outro exemplo, nós vamos ter, Júlio. Qual a classe gramatical da palavra Júlio? É um substantivo comum. É um verbo na terceira pessoa do singular. E esperto, nós temos então um adjetivo comum. Por simples, não tem problema. Ok? Então, novamente fizemos análise morfológica. Tudo bem? Bem, eu queria trazer apenas uma noção sobre este conteúdo. O que nós iremos fazer, então? Agora eu vou deixar essa parte em stand-by. Nós vamos retornar ao livro. E lá com o livro projetado, eu vou dizer as orientações. Então, percebam. Aqui, na página de número 42, nós temos uma revisão geral e substantivo. Eu confesso que nós não vamos trabalhar com revisão, nós vamos realmente trabalhar as classes gramaticais, as suas características, etc, etc. Então, o que eu fiz? Eu relembrei vocês. Este assunto nós vamos trabalhar com muita evidência a partir das próximas aulas. Porque, como eu falei, eu queria andar lado a lado com o conteúdo, eu precisei realmente trazer essa abordagem sobre classes gramaticais, e agora nós vamos deixar momentaneamente em stand-by também. E nós vamos, então, partir para o nosso livro de literatura, porque eu quero que você tenha a mesma explicação que eu trouxe, ou melhor, que eu levei para a sala de aula, ok? Lá no livro de literatura, nós vamos observar, então, o seguinte. Deixe-me colocar aqui, deixe-me apresentar para vocês. Pronto, aqui estamos. O nosso livro já está aqui sendo projetado, tá? Livro de literatura. Você, então, vai colocar na página, vamos lá, essa parte aqui nós já trabalhamos, o prólogo nós já trabalhamos, tá? Toda essa parte aqui ela já foi trabalhada. Já falei sobre os objetivos do capítulo, nós estamos estudando sobre o Barroco, nós temos uma aula específica só sobre análise, inclusive, desta imagem que é do sepultamento de Cristo de Caravaggio ou Caravaggio, tá bom? Então, por favor, relembrem esses aspectos. Nós temos aqui na página de número 9 as características do Barroco. Peguem o marcador de vocês, porque eu vou pedir para que vocês destaquem algumas informações. Por exemplo, o nosso material vai dizer que com a Reforma Protestante, a Igreja Católica passou a tomar uma série de medidas para conter a perda de fiéis, tá? E expandir seu poder. Esse processo, chamado de Contra-Reforma, vai mobilizar as artes. A Igreja Católica, então, perdendo os fiéis, vai chamar alguns artistas para fazer algumas pinturas dentro das igrejas, ou melhor, nos interiores da igreja, tá? O Barroco ele vai surgir justamente nesse contexto. Ele vai se difundir na Europa durante os séculos XVII até os séculos XVIII. Ele tem uma característica pela opulência formal, e aí você vai pegar justamente agora o seu marcador de texto, que você vai literalmente marcar. Esta informação, o Barroco surgiu até desejos terrenos. Por quê? Nós temos aqui o seguinte: caracterizadas pela opulência formal, marque. As obras barrocas trabalham com forças em contraste, marque. Como luz e sombras, alto e baixo, fogo e água, entre tantas outras. O humano é frequentemente representado como um ser dividido entre a graça divina e os desejos terrenos. Então, destaque aí todo este parágrafo, ok?
Então, são informações importantes que vão constar, inclusive, na sua avaliação. O nosso material vai dizer também um outro aspecto sobre o Barroco. Como parte da Contra-Reforma, o movimento barroco esteve bastante ligado à Companhia de Jesus, que ganhou, nesse momento, grandes poderes, tá? Principalmente a conversão dos ameríndios de outros povos ao redor do globo, tá? Muito interessante, vale a pena destacar. O nosso material diz assim: outro fator histórico que exerceu grande influência sobre esse estilo foi o absolutismo europeu, que se consolidava na Europa, ou melhor, na época. Nesse tipo de governo, todo o poder do Estado era transferido ao rei, e era o rei que era reconhecido como representante mundano da lei divina, tá? Nós temos a figura do rei como a figura, e ali, se você quiser estar próximo a Deus, a figura do rei estava ali, então, tá? Não à toa, o Barroco teve imensa repercussão em países monárquicos, onde predominava o catolicismo. Portugal, Espanha, por aí vai. No Brasil, o Barroco teve grandes expoentes na arquitetura, escultura e pintura. Nós temos a figura do Aleijadinho, o mestre Ataíde. No que diz respeito às letras, nós temos então como ato inicial do Barroco literário no Brasil a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. É o primeiro poema barroco do país, tá? É com a poesia de Gregório de Matos e a retórica de Antônio Vieira que o estilo barroco atinge seu auge, tá bom? E nós temos aqui a imagem de Ataíde. Ascensão de Cristo, ascensão, a subida, o crescimento de Cristo. Vamos continuar. Chegamos então aqui à parte que diz respeito ao Gregório de Matos. Nós temos Gregório de Matos, um dos personagens mais conturbados da poesia brasileira, criou uma obra vasta e cheia de extremos. Aqui nós temos um comentário sobre ele, vale a pena, tá? Vale a pena fazer uma leitura. Nasceu em Salvador, na Bahia, passou boa parte da sua vida em Portugal, tá? Ele nasce em Salvador, na Bahia, tá? Perto dos 50 anos de idade, ele retorna ao Brasil. Ele é chamado de orador português porque ele tem a boa parte da vida dele adulta em Portugal, tá? Então ele traz alguns conceitos literários, inclusive de Portugal, tá? A sua personalidade, ela provocou muitos desafetos. Por quê? Ele vai ocasionar a deportação do próprio Gregório de Matos para Angola. Depois ele consegue voltar ao Brasil, tá? Um ano antes de falecer, aos 59 anos. A poesia do Gregório de Matos é dividida entre lírica amorosa, religiosa e satírica. Como era costume na época, a produção do Gregório de Matos circulou de forma oral e por muito tempo ficou esquecida. Somente no século XIX, lá pelos anos de 1800, com a ajuda de registros, tá, é que a obra do Gregório de Matos ganhou edição impressa pela primeira vez. Vamos observar que nós temos, lendo a literatura, nós temos o seguinte: moraliza o poeta nos ocidentes do sol a inconstância dos bens do mundo, tá? E aí nós temos aqui a referência, Gregório de Matos, Poemas Escolhidos. Inclusive é o paradidático que nós iremos trabalhar, tá? Vamos ver aqui o que diz o nosso material. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Opa! Olha esse jogo de ideias, é uma oposição de ideias. Sol, luz, dia, escuro. É a primeira oposição que nós temos aí, tá? Característica muito forte do Barroco, em especial do Gregório de Matos. Então é uma característica que vai dizer tanto a respeito da obra arquitetônica, escultural, quanto do poema. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Olha outro jogo aí, ó, de oposição, tristeza, alegria, tá bom? Porém, se acaba o sol, por que nascia?
Se formosa é a luz, é porque não dura. Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Olha, ignorância, inconstância, tá? E nós temos a segunda pergunta. O poema é construído pela aproximação de opostos. Que opostos são esses? Acabei de comentar. Comentei há pouco sobre isso, tá? E aí nós temos o seguinte, vamos observar aqui um comentário que diz aqui embaixo, antes de partir para essas perguntas. Vamos refletir sobre a construção desse poema. No primeiro quarteto, aqui, ó, os versos descrevem como o sol e a luz surgem, tá? O sol não dura mais que um dia, a luz segue a noite inteira, sem durar, no entanto, um dia sequer. Ambos findam, acabam na noite, assim como a formosura acaba em sombras e a alegria termina em tristeza. Tudo passa, não há o que ser feito. Nessa situação, o poema vai produzir uma mensagem baseando-se em uma figura de linguagem chamada antítese. O que é antítese? Aproximação de palavras ou ideias opostas, tá? Opostas, de modo a criar o efeito contraste. Olha o exemplo. Em contínuas tristezas morre a alegria. Tristeza e alegria, tá? E aí nós temos 3. Como classificamos esse tipo de poema que contém 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos? Qual é a métrica utilizada? Eu quero que vocês pensem que foi algo trabalhado pelo professor Paulo lá no início do nosso submestre, tá? Do primeiro bimestre. 4. Resuma o tema do poema em uma frase. Quero que você pense também. E 5. Reflita sobre as obras que estudamos até agora. No que se refere à forma e à temática, a que outro poema já lido esse trecho de Gregório de Matos se assemelha? Aí eu quero que você pense. Será que é os Lusíadas? Será? Mas vamos seguir. Aqui na página de número 11, nós temos uma página que diz respeito ao... vamos colocar aqui como características do barroco. Aqui nós temos ainda sobre o poema, uma análise que é feita pelo nosso livro, do segundo quarteto, do primeiro quarteto, da primeira estrofe, do segundo terceto, tá? Nós temos aqui uma análise muito bem trabalhada. Em virtude do nosso tempo, eu vou deixar que você leia esta análise, mas eu vou resgatar nas próximas aulas, tá bom? E aqui nós temos o seguinte... no barroco, nós temos uma separação entre forma e conteúdo. No que se refere à forma, o barroco fará uso do cultismo, tá? E na questão do conteúdo, o barroco trabalhará com conceptismo. Vamos observar o conceito de cada um. O cultismo se caracteriza pelo amplo uso de figuras de linguagem, de jogo de palavras, de efeitos visuais, sonoros. Trata-se do rebuscamento formal da estética barroca. No conceptismo, nós temos, então, uma tortuosidade do raciocínio, argumentação lógica, jogo de ideias, e nós temos uma clara referência à agudeza do conteúdo. Então, cultismo, forma, conceptismo, conteúdo. Tá bom? Vamos adiante, que eu quero que vocês pensem sobre isso. A página de número 12, eu vou deixar que vocês respondam a esta. Na verdade, eu já solicitei que vocês realizassem essas questões da página 12. E a página de número 13, nós temos aqui sobre o Antônio Vieira. Vou deixar também que você faça uma leitura sobre o Antônio Vieira. Eu sempre vou resgatar, sempre, todo o conteúdo que diz respeito ao aspecto literário, tá? Não se preocupem, porque hoje, por exemplo, eu vou deixar as páginas 16 a 22. 16 a 22, para que você faça, então, essa abordagem do nosso material, tá? 16, que diz sobre Vieira e escravidão,
tá? Aí nós temos a página de número 17, a página de número 18, tá? Que é um material, inclusive, mais contextualizado. A página de número 19, para você organizar os esquemas. A página de número 20, para você responder algumas questões propostas. Página de número 21 e página de número 22, tá? Eu vou pedir que você realize as atividades até aqui. Se você conseguir, não tem problema. Por quê? E esta parte especificamente, eu vou sempre, sempre, sempre resgatar. E em algum momento eu vou fazer uma espécie de autocorreção. Para hoje, então, a nossa aula ela vai ser finalizada aqui. Na nossa próxima aula de literatura, então, eu resgato essa abordagem para te ajudar, então, no conteúdo a ser trabalhado. Bons estudos, aguardarei vocês todos na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até. Tchau, tchau.